A passagem de hoje é Jeremias 15, versículos 10 a 21. Vamos ler juntos. Ai de mim, minha mãe! Por que me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. E, todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Amém. Continuamos meditando no texto de Jeremias. Antes de começar, quero dizer uma coisa. Na verdade, se vocês simplesmente abrirem Jeremias e lerem o texto assim, provavelmente acharão a leitura muito difícil. Isso acontece porque as falas não estão claramente separadas. Seria bom prestar atenção a quem está falando em cada momento. Quando lemos a Bíblia, e especialmente os textos de Jeremias e dos outros profetas, precisamos sempre pensar: de quem são estas palavras? Leiam distinguindo se é Deus quem fala, se é o profeta ou se é o povo. Entre os profetas, é claro, está Jeremias, que conhecemos bem. Mas há momentos em que também falam falsos profetas, que não são Jeremias. Se vocês fizerem essa distinção enquanto leem, o conteúdo da passagem poderá se tornar um pouco mais claro. Hoje quero compartilhar a palavra com o título: Eu te farei uma muralha. Irmãos e irmãs, viver pela fé não significa que todas as pessoas nos compreenderão. Pelo contrário, quanto mais procuramos viver segundo a vontade de Deus, mais podemos ser mal compreendidos, sentir solidão e até sofrer prejuízos. Jeremias foi exatamente uma pessoa assim. Ele apenas proclamou a palavra de Deus, mas as pessoas o odiaram. Já passamos por esse trecho, mas que se vocês olharem Jeremias 11, verão cenas em que até os habitantes da sua própria terra tentaram matá-lo. A passagem de hoje é conhecida como uma das confissões de Jeremias. Nela, Jeremias derrama diante de Deus, sem esconder nada, suas feridas mais profundas e seu desânimo. Mas Deus, de uma maneira muito surpreendente e diferente do que esperaríamos, não mudou imediatamente aquela situação. Em vez disso, como aparece no título da mensagem de hoje, Deus prometeu fazer de Jeremias um forte muro de bronze. Nós também queremos que a realidade e as circunstâncias da nossa vida mudem imediatamente. Mas aprendemos aqui que Deus primeiro deseja nos estabelecer como pessoas que não se deixam abalar. No versículo 10, Jeremias lamenta: Ai de mim, minha mãe! É assim que ele começa.
No fim das contas, ele está dizendo: quem dera eu não tivesse nascido. Sua dor era tão profunda que ele chegou a fazer essa confissão. Por que ele estava dizendo isso? Em que momentos costumamos dizer algo assim? Eu também já pensei dessa maneira. Quando não queremos mais viver, quando pensamos: por que, tendo nascido neste mundo, enfrento tanto sofrimento? Por que é tão difícil? Por que coisas ruins acontecem comigo todos os dias? Não pensamos muitas vezes: teria sido melhor se eu não tivesse nascido? No versículo 10, Jeremias diz que, embora nunca tivesse emprestado dinheiro a ninguém nem tomado dinheiro emprestado, todos o amaldiçoavam. O que isso significa? Significa que ele era odiado sem ter feito nada de errado, e sem que houvesse entre ele e aquelas pessoas qualquer interesse particular ou conflito. Por que isso acontecia? Porque ele proclamava a palavra de Deus. Quando olhamos os versículos 15 a 17, a solidão de Jeremias aparece com ainda mais clareza. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Jeremias era alguém que desejava profundamente a palavra. Era um homem que amava a palavra. Ela era sua alegria. Ironicamente, porém, por causa dessa mesma palavra, ele não conseguia rir junto com as pessoas. O versículo 17 diz: me assentei solitário. É realmente irônico que a solidão visite um homem de Deus. Quem não faz concessões ao mundo pode, às vezes, acabar sozinho. Aqui me lembro de uma expressão usada por um estudioso do Antigo Testamento: a espiritualidade da solidão. Jeremias era um profeta que possuía essa espiritualidade da solidão. Quero que nos lembremos de que a palavra do Senhor também pode nos levar a permanecer em meio à solidão. Hoje acontece da mesma maneira. Quando procuramos guardar os princípios da fé, quando tentamos viver com honestidade e, às vezes, quando chamamos o pecado de pecado, dizendo: isso é pecado. É pecado. As pessoas podem se sentir incomodadas conosco. Mas Jeremias não para aí. No versículo 18, ele faz a Deus uma pergunta sincera: serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? No deserto de Israel há ribeiros que correm na estação das chuvas, mas secam completamente na estação seca. Uma pessoa os vê de longe e corre, pensando: há um ribeiro ali. Ele sempre esteve mais ou menos naquele lugar. Mas quando chega, não encontra água. Jeremias está perguntando a Deus: Senhor, tu realmente me abandonaste? Podemos dizer que essa é uma confissão verdadeiramente desesperada. No entanto, a Bíblia expõe com toda franqueza essas orações sinceras das pessoas de fé. Quero que nos lembremos de que Deus não ouve apenas nossas palavras religiosas. Ele é o Pai que ouve também nossas feridas e nossas lágrimas. Quando estamos exaustos e desanimados, será que uma oração cheia de belas palavras sai naturalmente? Não. Às vezes, até saem palavrões. Quando estamos sofrendo demais, atormentados por uma dor extrema, os palavrões podem sair primeiro. Vocês já desabafaram diante de Deus: isto está difícil demais, e depois se perguntaram se não tinham falado com sinceridade até demais? Na verdade, Deus ouve até esse tipo de oração, não é? Deus ouve até a oração que escapa da nossa boca e a oração em que apenas derramamos nossa angústia. Deus é aquele que ouve essas orações. Ele pode se compadecer da nossa dor e responder a um clamor justo. Que este culto da madrugada seja um momento em que, diante desse Deus, derramemos nosso coração e nossos pensamentos exatamente como estão. Em resposta ao lamento de Jeremias, Deus diz: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. Se olharmos apenas para as palavras, elas podem parecer um pouco frias. Talvez queiramos perguntar: nesta situação tão difícil, o Senhor não poderia me consolar primeiro? Não poderia demonstrar compaixão primeiro? Mas essas não são palavras de abandono. Na verdade, são palavras de restauração. O coração de Jeremias já estava profundamente ferido. Em meio ao desânimo, sua confiança em Deus estava vacilando.
Por isso Deus lhe diz: volte para a minha presença. É assim que Deus o chama. Em seguida, Deus diz: se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Se ele abandonasse o que era vil e falasse o que era precioso, o que é aquilo que Deus chama de vil? Poderiam ser os sentimentos perturbados e as várias queixas que brotavam do desânimo. E o que era precioso? O precioso era a palavra de Deus. O profeta não era alguém encarregado de transmitir as próprias emoções. Ele deveria transmitir a palavra de Deus. Por isso Deus está dizendo: não se deixe levar pelas palavras das pessoas. Apegue-se à minha palavra. Há ainda outra palavra importante. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Amém. Creio que o povo de Deus não é formado por pessoas que seguem o mundo, mas por pessoas que se tornam o padrão para o qual o mundo deve voltar. Quem vive pela fé não é arrastado pela opinião pública. Creio que permanece firme sobre a verdade e conduz as pessoas à verdade. Desejo que todos nós possamos ser pessoas assim nesta geração. Agora, quando olhamos os versículos 20 e 21, chegamos ao que pode ser chamado de coração da passagem de hoje. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Amém. Aqui Deus nunca disse: eu eliminarei os seus inimigos. Em vez disso, ele diz: eu farei de você um muro de bronze. Irmãos e irmãs, um muro de bronze não desaba facilmente. Ele é resistente ao fogo e também aos impactos. Deus não diz que mudará primeiro as circunstâncias. Ele diz que primeiro fortalecerá a pessoa. E então vem esta promessa: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles. Essa palavra segue o mesmo princípio. Deus nunca disse que eliminaria a batalha. Pode haver ataques, pode haver críticas, pode haver até isolamento e solidão, mas no fim, essas coisas não poderão nos vencer. Por quê? Com base na passagem de hoje, é porque Deus diz: eu sou contigo. Quem está conosco? Deus está conosco. Esse é o maior poder do povo de Deus. O versículo 21 traz a mesma promessa: arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Amém. Se vocês lerem os textos que vêm depois, verão que Jeremias acabou indo para a prisão. O capítulo 37 fala disso. Ele também foi ridicularizado, e no capítulo 38 é mencionado o episódio em que Jeremias foi lançado numa cisterna abandonada. Mesmo assim, a missão de Jeremias permaneceu inabalável até o fim. Os perversos talvez consigam derrubar uma pessoa, mas vemos que não conseguem destruir o profeta que Deus estabeleceu. Vocês talvez conheçam a história do falecido pesquisador e diretor de instituto Tak Myung-hwan. Ele investigava seitas e os chamados novos movimentos religiosos, que nós costumamos classificar como seitas heréticas. O diretor Tak Myung-hwan deixou uma frase conhecida: aquele que recebeu uma missão não morre até que sua missão se cumpra. Ele sofreu um atentado à bomba e, por fim, foi morto a facadas por um agressor diante da própria casa. Antes disso, muitas pessoas ligadas a essas seitas haviam tentado atacá-lo. Mesmo tendo sido ferido muitas vezes e enfrentado grandes dificuldades, ele cumpriu seu ministério até o fim. Mas por que ele precisou passar por tudo aquilo e sofrer tanto? Porque dizia o que as pessoas não queriam ouvir, não é? Para quem? Ele dizia às seitas e a muitas outras pessoas aquilo que elas não queriam ouvir. Por isso, passou por muito sofrimento e muita dor. Penso que talvez possamos até ousar comparar o legado e as realizações dele ao legado e à obra de um profeta. Se ele não tivesse existido, muitos novos movimentos religiosos e muitas seitas desta terra talvez nunca tivessem sido devidamente expostos ao mundo.
Essas coisas aconteceram porque ele falou o que era certo e proclamou a mensagem certa. O sofrimento não passou longe dele. Ele enfrentou aflições incontáveis e, por falar a verdade, o mundo não o deixou em paz. Contudo, vemos que não foi possível destruir por completo aquele que Deus havia levantado. E, ao ver seus filhos dando continuidade à pesquisa sobre seitas nesta terra, percebo o agir de Deus. Quero concluir a mensagem. Em nossa caminhada de fé, há dias em que perguntamos: por que somente eu estou passando por isso? Servimos com dedicação, mas não somos reconhecidos. Vivemos segundo a palavra, mas parece que só nós saímos perdendo. Oramos, mas há momentos em que Deus parece tão distante que não conseguimos saber se Ele realmente está vivo e agindo. Hoje Deus fala a nós que nos sentimos assim. Ele nos chama a voltar à sua presença. Ele nos manda, apesar de tudo, apegar-nos à sua palavra e não às palavras das pessoas. E nos dá a promessa central e tão importante da passagem de hoje. Eu farei de você um muro de bronze. Por meio da palavra de hoje, espero que compreendamos isto. Deus não é aquele que elimina todas as batalhas da nossa vida. Ele é aquele que nos molda, mesmo dentro da batalha, como pessoas que não se deixam abalar. Creio que quem permanece com Deus hoje não desabará facilmente. O mundo pode nos sacudir com força. Pode nos sacudir, mas confessamos que jamais poderá derrubar a pessoa que Deus sustenta. Que todos nós permaneçamos firmes sobre esta palavra de promessa e sobre esta certeza. Em nome do Senhor, eu abençoo e oro para que vocês e eu vivamos este dia como fortes muros de bronze sustentados pela mão de Deus.